7 horas, 1 minuto. Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa e todo mundo sabe que Porto Alegre basta chover 5, 10 minutos que a cidade fica intransitável. Por sorte, José Amarante, conselheiro do Internacional, já está aqui conosco. Adalberto Aquino também conseguiu driblar bem essa questão dos alagamentos de Porto Alegre. E o REC, daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, vai participar conosco aqui do nosso Cadeira Cativa, que conta com a sua participação na nossa transmissão no Facebook, também pelo Twitter, no @CadeiraCativaRS, e pelo nosso WhatsApp, no 995882374. Daqui a pouco vai passar aí na tela, ó. Tá aí o WhatsApp, daqui a pouco também a transmissão do Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. E claro, você tem todas as plataformas para opinar e fazer conosco esse programa. Deixa eu começar o programa de hoje de uma maneira diferente, até porque daqui a pouco a gente vai ouvir o presidente Romildo Bolzan, que concedeu uma entrevista coletiva interessante com alguns indícios do que ele projeta para o Grêmio com relação a vice-presidente de futebol, com relação a contratações. Ele disse, por exemplo, que não pretende fazer ou não pretende pelo menos declarar que fará um gasto elevado contratando um centroavante. A gente vai debater isso com o Adalberto Aquino, em especial, daqui a pouco. Mas eu queria saber do José Amarante, conselheiro do Internacional, candidato à presidência do clube na última eleição, que foi vencida pelo Marcelo Medeiros, a opinião sobre o Rodrigo Moledo. É um jogador que já teve uma primeira passagem, de certa forma, exitosa pelo Internacional, teve uma segunda passagem que foi para a recuperação do atleta, em que ele, boa parte do período, ficou no departamento médico, e tem agora, já confirmada, porque o Inter divulgou oficialmente que assinou um pré-contrato com esse jogador, uma terceira passagem pelo clube, já projetada para o dia 1º de julho, data em que também deve chegar o Sarrafiori. Eu digo deve porque pré-contrato, mesmo estando assinado, ele tem uma cláusula, daqui a pouco se rompe um pré-contrato. Quanto a isso, mas não se apostaria nisso, não apostaria nem que o Sarrafiori, nem que o Moledo não viessem, até porque o Inter tem todas as precauções. Mas eu queria saber de você, Amarante, porque essa novela do Moledo, ela vem de um bom tempo. Assim como a novela do Richelli, que é a única em andamento no Inter. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui contigo sempre. Tenho um privilégio muito grande que eu gosto de compartilhar mesas com pessoas inteligentes e tu é uma daquelas que eu tenho grande admiração e gosto de estar presente sempre. Maurício também, boa noite para ti, boa noite aos nossos espectadores. Eu tenho uma dificuldade muito grande de repatriar jogadores. Eu entendo assim que quando tu faz a repatriação, tu tem que repatriar aqueles jogadores que de alguma forma foram embora do Inter com uma pequena idade e voltam depois, vamos dizer assim, não na fase de fim de carreira, que não é o caso do Moledo, mas eu não gosto de jogadores que vêm uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós já conhecemos esse jogador. O Internacional tem que pensar e parar com essa forma de atuação. Ele veio para o Internacional, se recuperou no Internacional, foi embora. Agora a gente está esperando um jogador para iniciar lá em junho. Se tudo der certo, se não houver nenhum entrave na liberação desse jogador para o término de contrato, em junho ele vem. A gente precisa... Só joga depois da Copa. Então a gente precisa de jogadores nesse momento. A promessa desse jogador argentino, esse é diferente, é um menino de 20 anos de idade, é toda uma história, há um clamor em cima desse menino. Agora o Moledo, eu acho que a gente tinha que pensar mais quando repatria jogadores nesta forma. Eu não sou fã de vai e volta, não sou fã. E também não gosto quando o Inter se transforma em, aspas, hospital de jogador. O Inter fez toda a recuperação dele, ele foi embora e o Inter não teve assim, nenhum aproveitamento. Foi para jogar futebol em outros campos e não vejo nele a solução para a nossa zaga. Mesmo que tenha pessoas que são fã deles, eu não vejo ele num nível muito superior ao Cuesta e também não vejo superior ao Klaus. Dizer assim, vai compor. Tem pessoas que gostam ou não gostam do Paulão, mas o Paulão tá ali, tu tem que usar o jogador, tu precisa. Eu não sei se tu... Eu não concordo com isso. Eu acho que é difícil dizer assim, mas eu vou ser bem claro nessa hipótese. Eu sou contra essa contratação. Eu não contrataria um jogador nessas condições. O Inter tem que contratar um jogador
para agora, para formar, para buscar um título esse ano. O Inter precisa de um título esse ano. Ele precisa ganhar o Campeonato Gaúcho, ele tem que ganhar a Copa do Brasil ou tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu sei que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro é muito difícil para o Internacional, ainda mais retornando da segunda divisão. Eu não concordo com essa aquisição. Por outro lado, no Grêmio, Adalberto Aquino, o presidente Romildo deixou claro que o Grêmio mantém a sua espinha dorsal, claro, vê a janela de transferências como um período muito instável, então não tem como se cravar, por exemplo, que o Luan permanece, que o Arthur permanece, até porque chegando às propostas que o Grêmio entende como suficientes ou de acordo com a pedida, esses jogadores podem sair. Mas chamou atenção a parte final da entrevista, quando o presidente Romildo estava falando sobre o centroavante, que é um nome que ainda não foi especulado aqui. Boa noite. Boa noite, prazer em estar participando aqui contigo, Maurício, com o Amarante, que não é só conselheiro, não é só candidato, acho que em breve ele será presidente internacional. É uma pessoa também que eu tenho o prazer de participar dos programas, que é uma pessoa que entende da gestão de clube, do clube principalmente internacional, e entende futebol. Quer dizer, tem ideias de futebol, porque nós nos consideramos todos entendidos de futebol, Verdade. mas eu acho que no futebol o importante é tu ter uma ideia. E sobre a tua observação, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que esse repatriar jogador, nós já temos aí internacional o exemplo do Danilo Silva, né? Quer dizer, já buscaram um jogador que já estava há 5, 6 anos fora do internacional, não é solução, agora vão buscar outro na mesma situação. Perfeito. Então, eu penso da mesma maneira que tu. Quanto ao Grêmio, eu ouvi a entrevista do presidente e me chamou a atenção que eu fiquei numa pequena dúvida. Eu não sei se tu conseguiu entender também. Ele falou que o Grêmio vai contratar 2 centroavantes, né? E tem a possibilidade da renovação do Jael. Quer dizer, seria o Jael e mais 2. Tu entendeu? Ou seria... Quando ele fala em contratar 2, então, porque vem mais 2, além do Jael. Então o pensamento é de ter 3 jogadores para essa posição. Eu acho que é uma posição que o Grêmio precisa, e centroavante é sempre bom ter 2 ou 3. Nunca faz falta. É sempre importante. E o Grêmio deve buscar também um lateral e talvez mais um meia, né? E gostei também da posição dele em relação ao Cícero, que eu acho extremamente importante manter esse jogador, porque ele te dá inúmeras alternativas para o meio de campo. E como tu tem uma possibilidade da saída do Arthur ou do Luan, esse é um jogador que seria importante tu ter ele no grupo, tu entende? Que aí tu não teria muitos problemas no meio de campo. Então, uma entrevista interessante para a gente fazer análise e observações. E importante também que ele deu uma charada, né? Todas as especulações em termos de centroavante não acertaram nenhuma em relação ao que o Grêmio está pensando. Falou em ambiente de recuperação, enfim. Depois do intervalo comercial, a gente vai ouvir um trecho do presidente Romildo, e já com o REC, vamos seguir nesse debate do Moleto. O Amarante não é tão a favor desse método de repatriar jogadores e, claro, contando com a sua participação. Já voltamos. De volta, agradecendo o Maurício Freitas, que abriu o programa aqui, já com a participação do Adalberto Aquino, com o José Amarante, que o Maurício prometeu, foi a entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior. Só um detalhezinho sobre Porto Alegre, está toda alagada, né? Assis Brasil é o seguinte, todas as entradas para pegar o caminho da Sertório, ou o caminho da BR, ou tentar sair de Porto Alegre, cai na Farrapos, acabou, né? Cada sinaleira daquelas é 10 minutos. Então, por mais que eu tenha saído no mesmo horário, acabei me atrasando um pouquinho, mas sem prejuízo para o conteúdo global do programa. Vamos ouvir a entrevista sempre lúcida do presidente Romildo Bolzan Júnior. Como é bom ter uma boa verve, como é bom dominar o vernáculo, dizer o que quer dizer e a gente compreender 100% do que o presidente quer dizer. Então, cada entrevista do presidente, eu fico mais entusiasmado com o poder das palavras, mesmo que às vezes seja para dar um drible com muita habilidade. Presidente.
é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ouvir o senhor depois da saída do Odorico e tudo que tem se falado, tem criado-se algumas teorias, enfim, sobre a saída. Queria que o senhor pudesse esclarecer a razão da saída do Odorico, se foi realmente só pessoal e que rumo vai tomar o departamento a partir de agora. Não, tu sabe que eu tenho observado essas manifestações, tenho observado essas situações de avaliação, de conjuntura que fazem exatamente querendo saber quem vai ser, porque saiu e tudo mais. A situação é tão tranquila que o Odorico está aqui ainda apresentando o jogador. Tão tranquila que ainda está. E o Dr. Saul hoje recebeu o convite para permanecer sob a responsabilidade do departamento médico do Grêmio. A coordenação dos profissionais é do Dr. Felipe do Canto. No entanto, o Dr. Saul vai coordenar um projeto que é um centro de saúde de medicina esportiva, de excelência, que é o que o Grêmio pretende implementar e tal. E isso caracteriza exatamente o nível de um ambiente. Quer dizer, o Odorico saiu e o que ele relatou em todos os momentos é a expressão da verdade. Ele, dia 21, depois que nós chegamos, eu cheguei do sorteio da Comebol, ele me colocou exatamente isso, que tinha vontade de sair, me alinhou situações rigorosamente de ordem pessoal, compete a ele, se quiser dizer, mas ele depois reiterou isso. Eu pedi a ele que então fizesse mais esse período até nós termos a primeira reunião do Conselho de Administração. Ele me reiterou no dia da reunião do Conselho de Administração, que foi na segunda-feira, este fato, que estava impossibilitado por questões pessoais de sair, e saiu. Saiu por sua vontade, saiu por uma situação sua e que a gente tem que respeitar e respeita. E, sinceramente, eu não tenho nenhum motivo para fazer nenhuma outra ilação que não seja a palavra do Odorico e a palavra do Saul. É isso que aconteceu. E vamos combinar, como o nosso projeto é coletivo, como o nosso projeto é de situação de sempre examinar, não as questões, mas um planejamento de futebol e tudo mais, quem vier a ocupar essa situação vai pegar um processo em andamento, que já estava planejado, que já estava organizado, que foi também construído pelo Odorico, foi também construído pelo Saul, com a comissão técnica, com todos aqueles que estão no futebol. Nós estamos sempre presentes, sempre juntos, e o Grêmio vai se preparar, e eu quero dizer isso porque o Grêmio vai ter um elenco este ano muito mais forte, muito mais competitivo do que aquele que nós tivemos no ano passado para enfrentar as competições que tivemos, e é natural que deseje exatamente isso. Então, por todas as relações que nós temos, que surgem por conta desses momentos, rigorosamente foi uma disposição de um ato privado do Odorico, que não quis mais continuar, e eu lamento, gostaria que ele continuasse, mas compreendo também a sua situação. E mais, para que não fique dúvida sobre isso, se ele desejasse sair, porque estava no momento alto, também é legítimo. Estou falando isso como conjectura, como todo mundo conjectura, e ele não me disse isso, não foi essa a motivação. Se ele desejou sair também por estar, vamos dizer, estou saindo no auge, não foi isso. Ele é tão gremista que permaneceu nesses dias conosco e permanece aqui nesse momento ainda apresentando os jogadores até a vinda de um outro vice-presidente de futebol ou de uma outra situação que possa ser criada. Então, é exatamente isso que aconteceu e é assim que esse assunto tem que ser tratado. Tudo bem, presidente? Boa tarde. O senhor falou aí que o Grêmio vai ter um time mais forte em relação à temporada passada, onde o Grêmio conquistou Libertadores da América. A prioridade é a busca por um centroavante, por um homem de referência, e o senhor admite que está observando o Henrique Dourado, que está em negociação com o Corinthians. O senhor acompanha de perto a situação envolvendo esse jogador? Não estou acompanhando, não. Nem tampouco o departamento de futebol está acompanhando a situação do Henrique Dourado. Nós estamos trabalhando em outras situações, fazendo outras avaliações, fazendo outras negociações, e o Grêmio sim terá centroavante, talvez mais de um até. O Grêmio terá mais um ou dois centroavantes, e pelo menos 2 atacantes e um centroavante de ofício, mais um atacante, isso é certo. E já tem o Alisson, já tem o Everton, o Jael ainda tem uma situação de pendência, né? Mas tá aí vai vir o centroavante, talvez 2, e nós vamos trabalhar rigorosamente com isso, nessa hipótese. Mas
Os jogadores com quem o Grêmio negocia, até agora ninguém noticiou. Ninguém noticiou. E outra situação, o Grêmio busca sim o lateral direito, o Grêmio é natural que busque mais o lateral direito, e o Grêmio também pode até buscar mais um meia, porque o Grêmio, quando faz o planejamento desse ano, busca muito também criar uma questão de juvenalização, de dar um certo ar juvenil naquelas reposições que faz. Então, esta é uma situação de que o jogador vindo, não que essa seja uma regra, mas a gente vai buscar sempre exatamente uma situação de apostar, de ter construção. Quer dizer, esse grupo que está treinando é um grupo forte, é o grupo que praticamente terminou a última partida lá, terminou o Campeonato Brasileiro e fez a última partida contra o Atlético Mineiro. Nós temos muita expectativa em relação a essa gurizada, muita expectativa, estamos ainda reforçando isso. Veio o jogador peruano, ainda vai jogar o Anderson, que é um zagueiro que trouxemos do Confiança, vai jogar o peruano que está chegando aí, vai jogar o Thiago, o Tony Anderson também está chegando, e mais jogadores estão aí. Quer dizer, a política de valorização da base como formação no Grêmio, ela é uma política, não é apenas de retórica, de discurso, ela é verdadeira. Então, esse contexto de planejamento é o que vai acontecer, e a gente está procurando exatamente nas contratações que vamos fazer. Repito, não vai ser a regra, mas sem sombra de dúvida, a política principal de buscar fortalecer o plantel, e é por isso que eu tenho expectativa de que nós vamos ter um elenco mais forte do que do ano passado. Presidente, não sei se estão encaixados, mas mais forte sim. Presidente, o senhor nega fora do chamado radar do Grêmio, embora não tenha ainda um destino definido. E o Gustavo Scarpa, que também tem um litígio com o Fluminense, saiu e foi indeferido até o pedido dele para se desvincular do clube. O Grêmio tem a procura, pelo menos, de informações sobre esse jogador, já que procura um meia? O Gustavo Scarpa, sim, a gente teve busca de informações, sim. Consultamos o Fluminense, tivemos um valor que ficava proibitivo para nós, né? E desde o momento que houve isso, nós nunca mais tratamos desse assunto, e depois houve tudo aqueles dobramentos com o Gustavo Scarpa, mas o Grêmio trabalhou muito a ideia de, no primeiro momento, contar com ele, né? Mas não foi possível exatamente pelo custo que nos colocaram naquele primeiro momento, né? E agora essa situação, do ponto de vista jurídico dele, né, é uma situação que é muito precária, e não vale a pena correr o risco por conta da precariedade dessa situação dos seus direitos econômicos. Então o Grêmio vai ficar, não trabalha mais essa hipótese, e se sente muito contemplado com os jogadores que tem, porque tem o Luan, tem o Tony Anderson, né? E também tem outros jogadores que estão chegando aí, tem o Lima. Eu acho que, às vezes, a gente tem que criar a expectativa de que esses jogadores darão certo, e eu tenho muita confiança que esses jogadores darão certo aqui. Bom, presidente, o senhor falou que tem uma busca também por um meia em andamento. Não é possível que o Grêmio traga um jogador para a função ali central do meio-campo, mas tem um jogador do elenco passado que ainda segue com a situação indefinida, o Cícero, que pode atuar centralizado ali. O Grêmio segue negociações por esse jogador ou desistiu do atleta? Não, essa é uma negociação aberta, e te diria uma negociação que tem contornos de perspectiva de finalização favorável. Não está fechada, mas é uma situação que estamos trabalhando muito fortemente para finalizar. Nós achamos que esse jogador, por conta do período pequeno que ficou conosco e pelo que ele agrega, pela sua multifacetada capacidade de função, ele é um jogador que pode contribuir muito para as campanhas que o Grêmio vai fazer o ano que vem. Valeu, presidente Romildo Bolzan Júnior. O presidente, eu vou fazer uma colocação aqui, depois pedir o comentário do Aquino e do José Amarante. Eu hoje entrevistei o Nestor Rain, eu recebi uma gravação do Nestor para um amigo, entre aspas, dele, né? Ele mandou para um amigo, que mandou para outros amigos, e essa gravação já circulou. Eu recebi ontem, achei até que ia ser furado, mas a imprensa anda devagar. Vou deixar para amanhã de manhã, porque já era 8h30, 9 horas quando eu recebi a gravação, 9h30, 10 horas, sei lá. Eu estava no ar aqui, depois por sair, opa, isso aqui é sério. Aí não quis entrar no ar, que daí ficou dito pelo não dito, diz amanhã cedo, se ninguém divulgar, vou divulgar. Pedi que colocasse o Nestor no ar, para não colocar uma gravação de WhatsApp no ar, e o Nestor não tinha como negar, porque a voz é dele, até mostrei, não passei, mas mostrei a gravação aqui, para todo mundo chegar à conclusão se era a voz do Nestor. E é a voz do Nestor, e o Nestor não negou. O Nestor diz em linhas gerais a respeito dessa saída do Ico Roman. Estranhei,
É conversa essa que ele disse que já tinha comunicado ao presidente lá em julho. Não é verdade. Deu M na reunião do Conselho de Administração. Porque um pouco antes de entrar na reunião do Conselho de Administração, o Ico Roman me solicitou, como se nada tivesse acontecendo, o telefone de um empresário para o Grêmio tentar contratar um jogador. O gestor confirmou, só que disse que depois é que ele tomou pé da situação, porque na hora que ele passou essa gravação para o amigo, né, ele não tinha falado com o Ico Roman, porque no carro tinha viva voz, e aí ele não quis entregar a conversa e tal. Só que ele falou 2 vezes, deu M na reunião do Conselho de Administração. E a contradição maior é do próprio Odorico. A primeira vez que o Odorico se pronunciou, ele disse que desde julho o Grêmio sabia. Porque ele disse para o presidente lá em julho, né, que iria sair assim que terminasse o ano, que foi, graças a Deus, o título da Libertadores, poderia ter sido campeão mundial, então ele sai em alta. Né? Que legal sair em alta. Só, depois ele remendou, dizendo que avisou o presidente dia 21 de dezembro. Foi em julho ou foi em dezembro? Ou ele esqueceu que deu uma entrevista um dia antes e no outro dia falou outra coisa? Não sei. Então, essas coisas não ficam bem esclarecidas nunca. E esse ambiente de serenidade eu não vi na declaração do Edilson. A maior competência do Grêmio é ter sido campeão, mesmo com tudo isso. Mesmo alguns jogadores entendendo que o Odorico era aquilo que o Edilson disse na gravação. Nós, lá na Rádio Grenal, não colocamos a gravação nem do Edilson no ar e nem do Nestor Rain. Mas eu, de posse da gravação, conversei com o Nestor, que confirmou tudo que disse. Que era conversa para boi dormir. Não foi bem essa expressão que ele usou, mas era conversa. Que ele tinha avisado em julho, ou que disse agora que iria sair. Foi a reunião do Conselho de Administração. De repente, Adalberto Aquino e Amarante, o que pode ter acontecido é o seguinte: na reunião do Conselho de Administração, olha, o Odorico vai sair, porque está com problemas particulares, então sai agora. Alguém deve ter dito. Então sai de uma vez. Depois começam as competições e atrapalha o bom andamento das coisas. E a saída do Saul, em primeira mão, eu divulguei no dia em que o Grêmio perdeu o título para o Real Madrid, participando ao vivo da Rádio Grenal. Eu falei que o Saul iria pedir para sair na volta, ficou mais alguns dias e acabou saindo. Já vou passar a palavra para vocês. O Odorico segue apresentando os jogadores. O Saul vai para uma área especial de saúde que o Grêmio vai desenvolver. É um crescimento do Grêmio nessa área. O presidente falou no aproveitamento dos jovens, falou no Tony Anderson, falou no Lima e falou do Anderson, zagueiro do Confiança, que a política de aproveitamento dos jovens do Grêmio, eu sei que vocês já comentaram um pouco isso, que eu estava assistindo lá na portaria. A política de aproveitamento dos jovens não é só retórica, disse o presidente, é uma realidade. Então esse Anderson do Confiança, o Lima, o Tony Anderson e aqueles outros meninos todos, né? Jean-Pierre, Jonathans, o Patrick, todos serão bem observados, como o lateral direito Leonardo igualmente antecipou a vinda das séries. Confirmou que ainda não acertou com o Jael, que pode sim ainda acertar com o Cícero, que o Grêmio vai contratar 2 centroavantes, que nem um deles teve o nome citado pela imprensa, que o Grêmio vai sim contratar mais um lateral direito. E disse mais Adalberto Aquino, José Amarante, Maurício, o presidente, a respeito dessa celeuma aí, Odorico, que daqui a pouco vai encerrar, senão vai achar que a gente está fazendo onda por fazer onda. É que eu gosto de assunto com começo, meio e fim, por isso foi buscar todos os detalhes. E se ele resolveu sair no momento alto, diz o presidente, também é um direito dele. Também é, porque daqui a pouco o sonho de ser presidente pode ter nascido com esse pedido de demissão. Porque ele já foi ungido pelo presidente Fábio Koff. Quando saiu, ele era odonista, porque ele era do Grêmio Novo, e quando surgiu o embate de Koff contra Odoni, ele preferiu ficar do lado do presidente Koff, mas o Grêmio Novo sempre compôs com o presidente Odoni. Mas ele achou interessante ir para o lado do presidente Koff, é um direito dele também,
convidado que foi pelo presidente. Compôs o conselho de administração e fez um bom trabalho no futebol. Para não acharem que eu só estou malhando o Odorico, que eu acho que fez uma papagaiada no caso Edilson. Que o Grêmio ia receber uma multa de 40 milhões, depois baixou para 24, e o Grêmio recebeu 30% do Alisson, depois ficou meio injuriado, recebeu mais 30% com possibilidade de 50% do Tony Anderson, que é um menino ainda, mas o faz-me rir, que seria para comprar um centroavante, ou para comprar um outro lateral direito, o faz-me rir não veio. E o Odorico disse, em alto e bom som, que sairia do Grêmio se fosse pela multa. E ainda, de novo, porque ele vivia dando letra para a imprensa, ele disse, estão falando em 3 milhões, multipliquem por 2, mais vezes 2, mais vezes 2. Eu cheguei em 24, mas depois ele falou em 40 milhões. Assim como a vez que a gente informava que o Jeromel estava com um problema no ombro, ele brincava dizendo que só se fosse para levantar a taça, desdenhando da informação da imprensa, da minha informação em especial. E não é porque ele falou a respeito daquilo que eu estou falando isso tudo. E teve um outro problema, né? Do Odorico Roman. Valdir Atahualpa Espinosa, que colocou o dedo na cara dele, dizendo que ele estava, a partir daquela negativa do Espinosa viajar com a delegação para um jogo contra o Botafogo no Rio, mais um jogo do Campeonato Brasileiro, que não ia influenciar em nada o Espinosa viajar ou não. Ele tirou o Espinosa da viagem e depois teve que botar para a rua o Espinosa, porque dedo na cara, aí exigiu respeito o Odorico Roman, e o presidente respeitou a decisão do Odorico de botar para a rua o Espinosa. Então, não é de agora, tem outros problemas. E parece que houve mais um quiprocó também depois do torneio mundial, que a calmaria existe, o presidente é um baita administrador, o Renato é outro baita administrador de vestiário, mas houve problemas com o Odorico. Não foi só porque ele resolveu solucionar os problemas particulares. Não foi só isso, porque eu, depois de 34 anos de profissão, é difícil me passar cachorro. Adalberto Aquino, José Amarante. Olha, eu prefiro acreditar na versão do Odorico. O Odorico teve problemas particulares que no meio do ano ele já tinha mais ou menos dado indício que não pretenderia continuar depois do fim do ano. E o que aconteceu agora foi que ele informou oficialmente para o presidente, no dia 21, que ele não continuaria no departamento de futebol. O presidente ainda insistiu para ele continuar. E como não teria reunião do Conselho de Administração entre Natal e Ano Novo, que daria o prazo para ele ter uma posição definitiva até a primeira reunião do Conselho de Administração, que foi nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira, o que aconteceu? O Odorico voltou a se encontrar com o presidente e disse que realmente ele não continuaria no departamento de futebol. A partir do momento que ele disse, bom, então o presidente disse, então eu vou informar para o Conselho de Administração e tu está fora. Foi o que aconteceu. A partir do momento que o Romildo levou essa posição do Odorico para o Conselho de Administração, o Conselho de Administração deve ter decidido que ele estaria fora e imediatamente o Grêmio já publicou no seu site que a partir desse momento o Odorico não seria mais o vice-presidente de futebol, que ele continuaria no cargo até o Grêmio definir quem seria o novo vice-presidente de futebol. Eu entendo que essa é a situação. Agora, problemas, um vice-presidente de futebol durante um ano de trabalho deve ter tido vários. Não tem como não ter problema. Claro. Teve problema com o Espinosa, teve problema com o Bolanhos, teve problema nessa... Isso é normal acontecer. Agora, o que eu vejo é que o trabalho do Odorico foi um trabalho que deu continuidade para o trabalho, não trouxe prejuízo para o time e teve uma conquista lá no final do ano. Então, eu posso dizer que foi um bom trabalho que fez o Odorico na gestão do departamento de futebol do Grêmio. E, inclusive, quer dizer, agora vai sair o Odorico. Se o problema do Espinosa foi com o Odorico, então é certo que o Espinosa vai voltar agora. Não, o Espinosa ameaçou que estava fora de uma viagem. Era um consenso dentro do Grêmio. O Odorico foi a pessoa que foi na frente e tirou o Espinosa. É por isso que não dá para mentir muito no microfone, porque todo mundo, inclusive os nossos colegas de imprensa... E hoje a entrevista... O Renato vivia uma calmaria porque tinha o ombro amigo do Espinosa, porque precisava do Espinosa para resolver alguns problemas. Então, essas lendas... Não, essas lendas acontecem... Essas lendas acontecem...
pelo tamanho que as pessoas têm. E tu é uma pessoa que tu foste repórter, quer dizer, aí as pessoas que estão lá têm que ter o feeling, tem que estar vendo isso aí. Mas aí tu já está querendo bastante. Mas o REC Entende? Quer dizer, tu como repórter, se estivesse lá no dia a dia, tu ia saber o que estava acontecendo. O Espinosa já tinha tido os outros problemas. O Espinosa foi colocado, se solicitou para ele acompanhar o time de transição. Ele não quis acompanhar o time de transição. Disse que ele não era homem, ele era um treinador campeão do mundo, não era para pegar ônibus para ir para o interior. Aí, a partir desse... Tu entende? Teve alguns posicionamentos. Ele não queria ir para o Eldorado acompanhar. Ele era a pessoa para fazer o trabalho entre a base e o profissional. Depois eu tenho 3 notícias do Internacional. Então, em função desses problemas, e uma observação a respeito do que o Romildo falou agora. Ela é completamente pertinente e isso caracteriza a gestão. Nós temos aqui um candidato a presidente que amanhã ou depois vai ser presidente internacional, que o modelo de gestão do Odorico, ela é compartilhada. Ele não centraliza. Nós tivemos 2 ex-presidentes, os 2 últimos ex-presidentes que passaram pelo Grêmio, que eram pessoas centralizadoras. Agora, o Romildo tem um tipo de gestão que ela é compartilhada. Então, ele leva para o Conselho de Administração. A palavra dele. As decisões são discutidas e, se elas aprovadas lá, aí ele executa. Então, não pensem que a decisão da saída do Espinosa foi exclusivamente do Odorico. Foi uma decisão do Conselho de Administração e de consenso. Não deu tempo. Não deu tempo. Não. O Odorico meteu o dedo na cara dele e ele ligou pro presidente. O Espinosa meteu. O Espinosa botou o dedo na cara do Odorico. E ele ligou pro presidente e disse, não quero mais esse cara, ele estava na rua. Não deu tempo mas de reunir. É outra lenda essa. Poderia o Espinosa ter ido para a base. Isso aí foi consenso. Já estava na base. Já vinha desgastado há muito tempo, de vários problemas. Eu sabia disso. Entende? Tem uma coisa importante no que tu está falando, que esse desgaste anual do vice-presidente, ele é muito forte. É muito forte. Então tu tem que enxergar algumas coisas. E realmente, Rec, o fato de tu seres investigativo, de ser um repórter que está ouvindo e juntando os elos da conversa, a gente enxerga alguma coisa que não está dando errado. Principalmente quando o time está conquistando tudo. Então é difícil de tu ver alguma coisa errada. É difícil até de noticiar, porque o torcedor é irado. Não é só isso. O time vem bem. Tu vai criar uma celeuma em cima de uma coisa que está indo bem? Não vai. Agora que as coisas acalmaram, começam as coisas virem agora. Esse é o momento. E no momento da saída do Espinosa, que o Grêmio teve um momento de queda, foi o pior momento que o Grêmio teve no ano, o Grêmio acabou sendo eliminado contra o... O que o torcedor dizia? Mandaram embora a Espinosa! Exatamente, quer dizer... Mas depois subiu, rapidinho. Mas se tu não conquista o trio da Libertadores, a culpa ia ser dada porque mandaram o Espinosa embora. Tu entende? Criam uns mitos no futebol que o Grêmio ganhou por causa do Espinosa e se o Grêmio tivesse perdido era por causa que mandaram o Espinosa embora. Mas como o Grêmio ganhou a Libertadores, porque naquela queda do Grêmio pro Cruzeiro, olha aí, mandaram o Espinosa. Inclusive foram fazer entrevista com o Espinosa quando jogou o Grêmio em Botafogo e o Espinosa iria torcer pro Botafogo, foi a notícia que nós vimos aí. Que ele foi treinador do Botafogo. Mas que ele não faria isso. Não. Saiu uma notícia que o Espinosa iria torcer pro Botafogo. Mas as que eu ouvi todas... Então, o que acontece? Se criam alguns mitos e algumas lendas, que se as coisas não acontecem, fica por aquilo. Aliás, o Espinosa treinando o Botafogo rebaixou o Grêmio. E o Espinosa foi o que conseguiu reconquistar o título do Botafogo depois de uma série de muitos anos, entende? O Maurício jogando. Então eu acho o seguinte, eu acho que as decisões do Grêmio, elas são compartilhadas e o presidente deu uma deixa aí, porque está todo mundo falando, que o Romildo dizendo agora, que as pessoas podem comentar também que o Odorico quis sair no momento que ele está por cima, entende? Para se preservar. Pode o Odorico ter saído para amanhã ser candidato a presidente. Pode. O vice-presidente de futebol, que foi tricampeão da Libertadores, é em potencial um candidato para a sucessão do... E o Romildo não pode se reeleger, porque ele já foi eleito e reeleito. Então teremos que ter um novo candidato no final de 2018.
Então, e de repente o presidente pode indicar até o Odorico. Então- Depende do andar da carruagem, né? Se não, Mas isso não justifica o fato dele sair. Mas mas daí acontece, se desgasta, acontece se o perde. seguinte: tem algumas pessoas que estão pensando em ser candidato a presidente do Grêmio, certo? Certo. O departamento de futebol, ao longo dos anos no Grêmio, sempre foi a porta de entrada para ser presidente. Muitos anos. O Rafael Bandeira foi campeão brasileiro como de vice de futebol, ele acabou sendo presidente do Grêmio. O Koff Não, foi... mas o mais próximo foi campeão da Copa do Brasil. Isso. Ele foi campeão em 89 Em 89 e presidente ele em 91. Não, E quando ele foi campeão em 81 como vice do Dourado, ele não foi presidente. Ele foi campeão lá em 91. Mas ele voltou, mas aí ele volta em 89, o Grêmio está para ser rebaixado na primeira Não, estamos falando da mesma coisa. Sim. Não, ele foi fortalecendo o nome. Fortaleceu o nome. mesma coisa. Então o que acontece é o seguinte, e tem outras pessoas que pensavam em ser presidente do Grêmio e foram para o futebol. E não foram bem no futebol. E liquidou a sua candidatura. Porque o cara que é vice-presidente de futebol e não vai bem no futebol... Fica marcado. Tá marcado, tá marcado. Bom, mas aqui, ó, o que eu quero dizer, eu não tenho nada pessoal contra o Odorico, ele até me ligou um dia para perguntar exatamente isso. Não, minha vida não tem nada pessoal, nem com quem não gosta de mim. Na minha cabeça não tem inimigo. Se alguém quiser ser meu inimigo, vai ficar na cabeça deles. Eu não desejo mal para ninguém, nem nada. Agora, se eu tiver que criticar, eu critico a minha falecida mãe. Ele é uma pessoa... Senão, eu não sou jornalista. O que tem de adesista e baba-ovo e interesseiro é o que mais tem na imprensa. Mas tem uma coisa, Rec, na fala do presidente do Grêmio, por isso. que o fato dele ter dito ali, olha, o meu vice de futebol está apresentando o jogador. Quer dizer, uma harmonia enorme existe entre os dois, entre o presidente e o vice de futebol. Senão eu não continuaria nessa transição, principalmente apresentando o jogador. Eu não quero suspeitar do presidente Romildo. O presidente é político, é um político nato. E pode ser um teatro também, né? Mas eu acho que não tem nada entre eles. Mas o teatro... Mas houve mais coisas. Pode ter sido 4-2 no Conselho de Administração. O Aquino diz que o negócio é tão democrático. E aí, tiramos ou não? Fulano. Ah, não, o episódio do Edilson era líder do vestiário, disse tudo aquilo ali, e os caras vão continuar aqui olhando tudo de atravessado pro Odorico. Então tira. Senhor. Eu não acredito nisso. Paulo Nunes. Agora, Sergei. Duda Crefe. Aqui no tu crê que o Conselho de Administração do Grêmio vai punir um vice de futebol que foi campeão da Libertadores? Por causa da declaração de um jogador? Do jogador? Eu acho mas não, aqui hoje, ao meio-dia, o Ayrton Ruschel disse uma coisa que me deixou cabreiro. Por que ninguém saiu em defesa do Odorico? No episódio Edilson. Por que ninguém saiu dizendo, esse rapaz que vai falar esse monte de bobagem lá em Minas Gerais? Quem é que ele pensa que ele é? O Odorico é o nosso patrimônio. O Odorico é o nosso vice. O Edilson nos deu as costas, foi jogar no Cruzeiro. Se vendeu, que eu digo, forçou a barra para sair por qualquer preço. Nós não podemos nem cobrar a multa rescisória, porque o Edilson foi lá, se apresentou no Cruzeiro e o Grêmio negava aqui. E querem que eu acredite no que o dirigente diz? Acredito Só ontem foram apresentados os dois jogadores, porque deveria faltar algum papel. Né? Não, foi hoje, um pouquinho antes da entrevista do o Grêmio ainda estava no jus coletiva. experientes. Aqui, ó, me facilitem esse negócio do Tony Anderson, me deem um pedaço desse cara, porque vocês já raptaram o nosso jogador daqui. Não me façam Deixa eu te fazer uma pergunta, ter represário, porque o Grêmio pode começar a convidar jogador do Cruzeiro, que foi a minha reação no dia. Ah, é? Querem levar o Edilson? Então o Grêmio tem que pegar o Arrascaeta. Eu não vi fui o primeiro a falar. Rec, eu não vi o preliminar de hoje. Ele é candidato? O Ayrton Rios? Não sei, pode ser candidato a candidato. É que a eleição no Grêmio é no final do ano que vem, né? É 2019? São 3 anos. O Grêmio alterou 3 anos, claro. Então, o Odorico não se desgasta mais. Então, mas o Odorico já é vencedor. São 3 anos, vai ficar 2 anos fora da vitrine? Eleição em 2019. Olha, eu não acredito. Eu acho, Rafael Bandeira. Eu acho que é uma questão pessoal mesmo de trabalho. A linha que a gente tem é o seguinte: a gestão que está fazendo o Romildo. Seu Galinha chegou a ser presidente do Grêmio também. Galinha. O Galinha foi vice de futebol. Sim, campeão do mundo. Campeão do mundo. E foi depois presidente do Grêmio. E até outros, o Fábio Koff passou pelo futebol antes de ser presidente. Todo Mas mundo. que eu quero te dizer é o seguinte, que isso aí
a gestão que vem fazendo o Romildo, Excelente. de ganhar a Copa do Brasil, depois do Grêmio passar um bom período sem ganhar competições de nível nacional, e em seguida ganhar uma Libertadores, a não ser que aconteça uma tragédia nesses próximos 2 anos, dificilmente o Romildo vai deixar de fazer o seu sucessor. Ah, sim. Você entende? Com certeza. Então, a pessoa que o Romildo colocar vai estar, o torcedor principalmente, porque quem decide a eleição é o torcedor. Mas quem é que é o mais próximo do presidente? É o vice-futebol. Exatamente. Então é um jogo arriscado sair agora, que pode vir um outro e pegar o lugar. Tá, mas a responsabilidade que vai ter o outro, a responsabilidade, quer dizer, hoje me ligaram, pô, aqui tu é um cara, disse, pô, a responsabilidade que tem. E pela entrevista do Romildo agora eu já tenho essa leitura, tu entende? Ele disse assim, o vice-presidente de futebol que vier agora, ele pode não chegar agora, nós temos tempo para isso. Segunda-feira. O treinador está contratado. Na próxima reunião. O treinador está contratado, o gerente está contratado, os jogadores vão estar contratados. O CEO baixou para o vestiário. O CEO está trabalhando mais próximo do futebol, tu entende? Está tudo montado, a engrenagem está toda montada. Só dá sequência. Agora só vai ter que dar sequência. Agora, qual é o tipo de vice-presidente de futebol? Porque normalmente nós temos tido um vice-presidente de futebol que o futebol é com ele. É ele que decide. Então o Grêmio está tendo um trabalho que o Romildo participa, que o Renato participa, que o Zanota, que é um cara que já está bem integrado, junto com o CDD, participa. Então existe uma estrutura, uma engrenagem que está funcionando. Está ganhando, ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores na sequência. É difícil tu modificar isso aí. E é uma leitura que está se fazendo, e o Romildo falava no início da sua gestão, lá quando ele começou, que ele não queria fazer igual, porque o igual não vinha dando certo, que ele queria fazer diferente. E ele está fazendo diferente e ganhou. Olha aqui, ó. 3 assuntos envolvendo o Internacional. Primeiro, torcida popular, guarda popular suspensa por 90 dias. O motivo que gerou a punição, mais uma vez, da torcida organizada da Guarda Popular foi ter utilizado os sinalizadores na final do Gauchão Feminino. O jogo ocorreu no dia 9 de dezembro, no Beira-Rio, entre Internacional e Grêmio. As meninas coloradas, nessa ocasião, sagraram-se campeãs. O diretor de futebol de torcidas do Inter, Ricardo Paneia, disse que o Inter vai recorrer. Não há nada no Estatuto do Torcedor que dê referência a jogo amador ou profissional. E só existe uma maneira da Guarda Popular ficar isenta da punição. É identificando os transgressores. Aí é que eu quero chegar. Como é que o Internacional vai se safar dessa? O Inter vai ser punido. Isso aí é líquido. Mas já foi punido 90 dias? Ou... A Guarda Popular... A torcida já foi punida. Foi punida. Tá, e agora eu já vou dizer aqui... Por que tu disse que o Inter vai ser punido? O Inter vai ser punido porque tem dirigentes. Se o Inter identificar para se safar, vai ter que identificar conselheiros. E até o secretário-geral do clube aparece com um artefato na mão. Então, o Internacional vai ser punido, porque se identificar, é punido porque os caras são ligados ao Inter. Se não identificar, é punido porque não identificou. Aí diz ele aqui, no despacho do juiz que determinou o Internacional como réu. Determina a inclusão do Esporte Clube Internacional no polo passivo, a quem também aplica a medida cautelar, porém sob a feição de proibição da exploração econômica equivalente ao número de integrantes da torcida organizada popular em todos os jogos havidos no período da vigência da cautelar. Em consequência, tendo em vista que não haverá interdição de espaços do estádio, mas apenas do resultado econômico. O Inter vai pagar. Vai pagar a multa. No cumprimento da medida, caberá ao clube depositar em juízo os valores equivalentes ao número de ingressos dos integrantes da organizada, valores esses que permanecerão depositados e, ao final, serão destinados a entidades de fins sociais ou filantrópicos a ser indicado pelo juízo. Sentença do juiz no caso dos sinalizadores. E o Internacional também, segundo assunto, comunicou que, por conta dos compromissos profissionais e particulares, os vice-presidentes Leandro Bergman, de Finanças, e Gildo Siebenberg, do Marketing e Mídia, deixam os cargos. O de Finanças, eu imagino que tenha sido em função
do orçamento para 2018, que supera o do ano passado e tudo mais. Então, e tinha um outro assunto do Internacional que já vamos lembrar. Então, quer dizer, o Internacional vai ser punido. Não, é que assim... Secretário da mesa do Conselho aparece? Não, em relação a esse assunto da punição do Internacional. O Internacional não tem por que ser punido. O Internacional, pelo que tu leu aí, é uma decisão liminar do juiz, e essa decisão diz que em cada jogo que tiver, o Inter tem que depositar os valores que correspondiam. Ok, mas é uma decisão liminar. Tá, e se identifica, tem o secretário da mesa do Conselho. Bom, mas esse é um problema de cada um. O Internacional não pode ser responsável pelas pessoas que praticam seus atos. Se eles estão mas aí a comissão de ética entra. Bom, aí é um outro problema. Ah, pois é. O que a gente tem que separar... Não, tem que valer para todo mundo, né? Se vale para o Sopa, vale para o Miranda, tem que valer para todo mundo. Como é que o conselheiro vai andar com artefato? Não, o que tu tem que separar? Vamos falar do Internacional, não vou falar em pessoas. Não, eu estou falando do Internacional, se tem dois... Quantas pessoas tinha no estádio? Só eles? Pois é, fácil de identificar. Não, tinha umas... Eu acho que tinha mais de 2 mil pessoas. O Evandro, que é o secretário, esteve comigo essa semana, um cara até equilibrado e tal. Não, mas aparece nas imagens. Extremamente equilibrado. O que eu quero dizer assim, ó... Para não acharem que é pessoal, ou que é contra a guarda popular, ou que é para defender o Miranda. O Miranda foi punido pelo meu programa aqui. Fazer o quê? Ó. Até o programa foi punido. O programa não. O programa não entrou. O programa não entrou ainda, mas vai entrar daqui a pouco. O programa não foi citado ainda. Se tu não deixar eu falar... essa bola toda aí. É o seguinte, ó... Tô brincando, hein? A questão do Internacional, o Internacional não pode ser punido. Já foi. Porque somente é uma decisão liminar. Mas se identificarem, pune mais. Não, então é melhor deixar assim, deixa que tá bom. Não, o que a gente tem que entender é o seguinte. Existem regras em campo de futebol, tá? Se as pessoas forem identificadas, se essa partida é uma partida que permite isso ou aquilo, tem que avaliar primeiro. Nós não podemos sair dizendo que o Inter vai ser punido. A decisão mas liminar... artefato não pode usar. Bom, que assim, a decisão liminar... E pra que levar esses troços? A decisão liminar... Jogo de feminino? A decisão liminar cabe recurso. Então, existe instrumento para fazer a defesa do Internacional. O que eu não consigo concordar e não aceito é dizer o seguinte, que o Inter é responsável por tudo. Se as pessoas estão devidamente identificadas, essas pessoas que respondam, não o Internacional. E o que o juiz, no despacho que tu lesse aí, ele fala, identificando as pessoas, está resolvido o assunto. Então, se identifica as pessoas. Do mesmo modo que eu acho assim, ó, é muita pressão em cima dos clubes pelos atos praticados pelos seus diretores, pelos seus torcedores, seus sócios. A gente tem que aprender a separar esse tipo de coisa e entender que, se as pessoas estão identificadas, não podemos punir o clube. Senão é difícil de... Tu és um advogado brilhante. É difícil de punir sempre o time. Está colocando um contraponto interessante. Não estou falando do Inter só. Eu falo do Inter e me posicionei quando o Grêmio foi punido por atos praticados por seu torcedor, devidamente identificado. Não existe isso, tio. Se está identificado, não tem que punir o clube. Tu quer que punam os conselheiros? Eu não quero que punam os conselheiros. Estão identificados? Não, mas eu não sei quem são. Mas estão ali. Mas, não sei quem são. O que tem que ser feito... 4 conselheiros. Bom, o que eu digo é o seguinte. O Internacional tem que ser respeitado. Ele não pode ser punido. A decisão do juiz liminar é clara no sentido de mas se o juiz identificação. Não punir, o Inter vai punir Amarante, me diz uma coisa. Se é identificado um torcedor, quando é identificado de acender um artifício lá, ele é punido pelo clube? Não, ele é punido pela justiça e, se for sócio do clube, ele é punido pelo clube. Tá. E no se caso, for conselheiro? No caso, se for conselheiro... Sim, mesma coisa, tem que ser para ser conselheiro. Mas aí vão... Tem que ser sócio. O conselheiro pode ser suspenso de entrar algum período no estádio? Pode ser feito. Você está na torcida popular. É que a gente tem que separar. Não, porque normalmente essas pessoas têm sido suspensas, aqui né? Assim, são proibidos de entrar em tantos jogos, tem que se apresentar. Tem toda a punição. Então os conselheiros vão se apresentar. É assim, ó. No caso do Miranda e do Sopa, eles estão punidos no Conselho. Não, eu não sei o caso do Sopa. O Sopa está recorrendo. Não sei. O caso do Miranda é uma coisa absurda. O caso do Sopa foi onde? Não tem nada também? que ver. O que aconteceu com o Miranda não tem nada que ver com o Internacional. Foi aqui no programa
E até em Aqui função não é de extensão do estresse Internacional. pós-rebaixamento. Foi Então não estresse tem. pós-rebaixamento, Ó, foi um dia depois do O rebaixamento. Sopa eu não sei qual é o assunto do Sopa, mas o assunto do Miranda tem nada que ver. Mas é que um nada. sócio pediu e o Não, mas o ó, Conselho de Ética... vamos passar, vamos O voltar. Miranda podia recorrer Vamos pro pleno e não voltar recorreu. ao assunto do que tu lesse o primeiro ponto, tá? Primeira coisa, para tu ser esse conselheiro, tu tem que ser sócio. Então a gente fala na figura do sócio. E as pessoas que vão no estádio de futebol, elas vão sendo responsáveis pelos seus atos. O que eu quero é que seja defendido o Internacional e quem se praticou algum ato que não está de acordo com a legislação esportiva, que pague isso, não o Internacional. Aí vem, daqui a pouco vai vir um louco dizendo que quer que o Inter perca, venha perder mando de campo. Olha aqui, Só ó, falta. deixa eu falar do terceiro assunto. Os caras às vezes acham que eu tomo café com vinagre de manhã e à tarde. Não. Eu falo assuntos que as pessoas não falam. Normalmente, o cara gosta de falar da bolha, do sapato, ou conjecturar sempre a mesma coisa, o time que vai jogar, ou falar em assuntos nacionais e internacionais e abandonam a aldeia lato sensu, como dizem os advogados. Nunca se cobra o Internacional e o Grêmio em todos os aspectos, que lato sensu é no sentido amplo. Só fazem o papai e mamãe. E eu procuro fugir um pouco desse rame-ramo. Mas, vá lá, continuem fazendo o que bem entendem, porque cada um faz o que bem entende e as empresas aceitam se quiserem e tudo bem. O Sarrafiori, o Internacional agiu dentro da lei. Havia uma especulação de que na Argentina a lei seria um pouco diferente, nós chegamos a levantar isso na Rádio Grenal, depois fomos atrás, e não. O Inter, É igual. É igual. O Inter podia ter feito e o Inter Fazer é o responsável e tem um normal. baita departamento jurídico. No entanto, esse menino já teve problemas nas divisões de base do Barcelona, do Manchester City. O Sarrafiori saiu porque disse que não conseguiu aprender o idioma, e do Boca saiu porque disse que brigou com o representante que o levou para lá. Então, ele é, no mínimo, com 20 anos, Tem um polêmico. histórico. Então, o Internacional que já vá se preparando para botar um bom psicólogo em cima dele, que traga a mamãe, o papai, a namorada se tiver, a tia se for interessante. Não tem interessante no sentido de ajudar o rapaz, né? Porque senão daqui a pouco vão achar que... Né? Se for interessante, melhor ainda. Mas aí é o seguinte, então, o Inter, se é uma joia rara, e se esse Tony Anderson também é uma joia rara, vale para os dois, só que o Tony Anderson não tem esse cartaz todo e não tem esse currículo todo, esse histórico todo. Mas o Grêmio fez um belo contrato. Fez um belo contrato. O Grêmio conseguiu 30% do jogador. Isso. E o preço é bem razoável. Aí que tá, foi fixado o preço? Foi fixado. Hoje o Pelaipe me perguntou e eu não soube. Foi fixado e um preço bem razoável. De bem qual razoável. jogador? Se o Grêmio comprar os outros 20%... Qual jogador tá falando? O Tony... Pode comprar 20 do Anderson e 20 do Tony. Eu vi uns vídeos desse menino, viu? Eu gostei do que eu vi. E se o Grêmio comprar os outros 20%, o vínculo fica com o Grêmio. O Cruzeiro fica com 50%. Os direitos federativos. Os direitos federativos fica com o Grêmio. Que o Grêmio já tem do Alisson, mesmo tendo só 30%. Então, não é de todo desprezível o negócio com o Edilson, porque o Grêmio depois foi remendando. Fez um bom negócio. Foi bem, o Grêmio fez um mutirão e fez um bom negócio. E outra coisa que eu queria... E eu não estou falando mal do negócio do Inter, hein? E outra coisa que eu queria... O Inter contratou um baita jogador. Não é mau o negócio. É um alerta que eu estou dando. Eu acho que sempre que um tu histórico, que o Internacional com certeza sabe desse histórico e tem que estar atento para isso, né? É isso aí. Isso é um alerta. E outra coisa que o Grêmio está fazendo, e eu lutava por isso dentro do clube, e eu acho que isso que tem que ser, o Amarante também, que conhece o trabalho de base aí, eu acho que a gente tem que trabalhar mais em cima disso. Sai 8, 10, 12, 15 jogadores por temporada das categorias de base. Tem um ou dois que tu tem expectativa, né? Sim. O Grêmio tem o Jean-Pierre, tem o Patrick, tem o Lima, que tu tá com a expectativa. Mas normalmente, quer dizer, eu vi agora que o PP assinou contrato até 2022. 5 anos de contrato. Tu faz o segundo contrato, 5 anos. Daqui a 1 ou 2 anos, se tu achar que esse jogador pode não dar certo, é mais negócio tu pegar o jogador e dar pro Criciúma, que nem o Grêmio fez com o Lucas Coelho. O Grêmio cedeu o Lucas Coelho em definitivo e ficou com 50% dos direitos. E não ficou com o custo de Não tem o custo do jogador. Não, boa ideia do Aquino. Fez isso com o Raul
Fez isso com o Raul. Ah, porque o Raul não pintou, mas se estourar amanhã ou depois, o Grêmio tem 50%. Tem uma garantia. Eu acho que isso é uma garantia. E na Europa, quem faz isso muito é o Barcelona. Só que o Barcelona ainda bota mais uma cláusula. A preferência na recompra é dele. Ele fez isso com o Piquet. E com preço fixado. E o Real Madrid também. Só que o Real Madrid teve que pagar um valor altíssimo de volta o Casemiro. O PP é até o final de 2020, na renovação. Então o que acontece é o seguinte, porque aí tu faz contratos de 3, 4, 5 anos. O Internacional contratou um jogador agora que já é profissional e fez um contrato de 4 ou 5 anos. 5 anos, Dudu. 5 anos. Se daqui a 2 anos, até com esse jogador, tu acha que não der, tem 20 anos, com 22, não deu, não foi aproveitado, não jogou, tu pode liberar ele para outro clube? Pode E até dar um dar pedaço. e fica com um pedaço. Mas pode liberar e ficar com tudo. O Inter fez com o ABC agora, com o CSA, com vários times do Nordeste. O Internacional, você tem uma carrada, o Internacional já se livrou de 32 jogadores. Mas aí olha a tu ficou dificuldade que se mas tu tinha ficou com o com tanto percentual do jogador? Ficou com tudo. E os caras pagam só o salário. Não esses que têm prazo longo. Os que têm prazo determinado, como o Bertotto, o Inter chegou à conclusão que não serve mais, deixou no mercado livre 100%. Eu acho que o João Afonso fez a mesma coisa. Mas aí entra o detalhe. Um ano atrás, o Inter podia ter cedido o Bertotto para alguém ficar com 50%. Ah, lógico. Era uma observação mais longa. Lógico, a tua ideia é melhor. Quer dizer, o que aconteceu com o Aloísio? O Grêmio emprestou o Aloísio para o Caxias. Não deu certo, não foi nem titular do Caxias. Aí voltou para o Grêmio. Ele tinha contrato de 3 anos no Grêmio. Aí emprestou para o Figueirense. Também não deu certo. O Figueirense devolveu. Mas não foi tão mal no Figueirense. Não, no primeiro ano ele foi devolvido. Sim, então. Aí no segundo ano o Grêmio deu pro Figueirense. Bom, de graça nós queremos esse jogador. Aí o vínculo passou a ser do Figueirense. Aí no segundo ano no Figueirense, o cara começou a meter gol, foi vendido pro São Paulo, São Paulo foi... Então, isso aí mesmo. quando tu forma o jogador, é bom sempre tu ficar com o percentual dele. Porque às vezes tem uns que tem a maturação mais tarde. Ou até mesmo a formação, né? Que no caso do goleiro do Inter, o Alisson, se sair aquele negócio que estão falando que ele vai sair da Roma, o Inter tem um percentualzinho garantido. E às vezes é bem interessante, porque ficou muitos anos, né? O que está se falando ali é quase 8 milhões de euros. Mas o Internacional ficou com quanto? 10%? Não, é o formação. Mecanismo de solidariedade. Mas se o Internacional tivesse vendido o Alisson e além tivesse ficado com 10%, se o Vasco tivesse ficado com 10% do Coutinho, quanto ele ia ganhar agora? Sabe, o Grêmio ficou com um pedaço do Wallace? Eu acho que ficou com 20% do Wallace. Não, o Grêmio acabou cedendo. O Grêmio ficou com um pedaço de um jogador, Eu quero me lembrar que foi o Douglas Costa. Douglas Costa, sim. Mas depois o Grêmio, na negociação do Marcelo Moreno, que ia sair 6 milhões, o Grêmio entregou o percentual que tinha no Douglas Costa e veio o Marcelo Moreno Esse por 2 milhões. mecanismo de solidariedade, o primeiro clube brasileiro a se alertar e mandar advogado cobrar a conta na Europa e entrar na FIFA se precisasse. Foi Internacional. Não. Grêmio Futebol Porto Alegre. Foi o Ronaldinho? Não, todos. Foi pós-Ronaldinho. Foi agora na nova lei. Quando o Grêmio se deu... O segundo foi o Internacional. Tem certeza? O Ronaldinho foi o foi primeiro. quase, o Inter Quase logo em junto. seguida, quase junto. Mas o Grêmio cobrou 3 ou 4 jovens na Europa, e os advogados se falam, o Internacional se deu conta e fez a mesma coisa. E aí todos os clubes brasileiros passaram a buscar, porque passava despercebido. Foi formado lá no nosso clube, mas ele veio para cá com 16 anos, sim, e antes. Eu fiz o curso de gestão e junto comigo fez o curso de gestão um colega, não sei se ele está assistindo agora, que se chama Marcelo Nadler. Ele é especialista nisso aí. Tem que estar num clube. Ele se especializa... Não, mas ele presta serviço para o Grêmio. Bom. E ele presta serviço para outros clubes. Eu acho que para o Palmeiras, para o Corinthians. Ele faz todo o acompanhamento dos jogadores. Ele tem um software especial para isso. Ele faz todo o acompanhamento de todos os jogadores brasileiros que estão no exterior. Ninguém passa a perna. Ninguém passa a perna. E eu tenho para mim que foi o Grêmio, porque quando eu comecei a divulgar aqui, eu disse, opa, os clubes se alertaram, estava na lei. Como é que era? Nós fizemos um debate aqui no Cadeira Cativa. Isso faz uns 10 anos.
Mas mais ou menos nesse período, eu me lembro que o Daniel 6 Cravo ou 7. começou a Sim. buscar também. E o Inter tinha muitos jovens na época. De repente, até por isso se alertou rápido também. O Inter tinha muitos, era em profusão e vinha. E outros, Até porque e isso outros exige... Era o jogadores. Fernando Baiano, era não sei o quê. E outro era jogador Rodrigo mesmo estava que está surgindo. muito cotado na Europa agora e possivelmente vá para o Manchester City é o Fred. Diz que o Guardiola está apaixonado por ele. E aí o Inter ganha mais um pedacinho. Mais uma formaçãozinha. E isso é interessante, né, Rec? Porque mesmo que o jogador fique 1 ano no clube, tem um percentual dentro da idade. tem. E por isso que é um levantamento tão amplo, porque as pessoas pegam os casos dos que passaram pela equipe profissional, que fizeram sucesso. O moral que está o Renato é impressionante. Vai ter um departamento agora na loja do Grêmio, que vai Uma ser... sessão ali só do uma Renato. sessão só do Renato. Parece, com a marca Renato, o Grêmio está bolando. E a outra, o conceito que tem com a torcida é impressionante. Se alguém tinha alguma dúvida, Mas, e Henrique, alguns ainda criticam, O cara mas é foi mínimo. campeão como jogador e campeão como treinador. Não, campeão na Copa do Brasil e da Libertadores. Sim, não tem. Em 2 anos distintos. Boa noite, Rec. Alisson e Tony Anderson vão voar nas mãos do Renato. E falta um centroavante. Marcelo da Rua de Gato nunca viu. Nem o Watson ele viu alguma vez jogar. O Tony Anderson ele nem sabe quem é. Mas na mão do Renato, ganhou um milagre. Não, mas tem muitos vídeos Tu dele. viu toda a esses entrevista clubes. do Tá bonito. Romildo? Vê. Tu viu toda a Ouvi entrevista? todo. Então tá. Presta atenção. Teve uma hora que ele falou ali... Falou do Cícero também, né? Não, falou do Cícero. O Cícero parece que eu recebi uma mensagem agora, está praticamente acertado. Tu viu do centroavante? Que ele falou do centroavante, que o Grêmio vai buscar 2? Sim, falou essa parte aqui. Um ou dois. E tu viu que ele falou que o Renato gosta de recuperar? Que o Grêmio está pronto para reabilitar Para jogador. reabilitar. Mas não E fez, Adriano, e fez né? questão Não, de citar. não. Nós já descobrimos quem é o jogador. Mas eu descobri. Mas Aqui não deu ideia. O Walter. Pode ser. O Walter. Pode ser. E o Walter. O Renato gosta dele quem- e eu enchi Quem o saco. seria melhor, o Walter ou o Jael? Walter é que, aliás, craque. Eu disse na rádio Concordo que o Walter Grenal. é melhor. Walter Então é craque. aquela deixa que o presidente deu ali, de vão trazer um centroavante, e o Grêmio, o Renato gosta de recuperar, Então, é o Walter. só o presidente se equivocou que ninguém tinha falado. Eu fui o primeiro a dizer que o Grêmio tinha que contratar o Walter. Antes de começar essa gringaiada toda aí. Isso é o que tu disse, mas ninguém tinha levantado essa hipótese Como provável. Como provável, não. Eu É. sugeri que o Grêmio... E disse mais, bati boca com meus colegas que chamam só de comedor de X. Eu disse, não, o Walter é craque. Gordo daquele jeito joga. E quando ele tá magro é que ele se atrapalha um pouco. Não. E mais Renato sobre o entra Walter. dentro da cabeça dele, ele vai parar na seleção. Sobre o Walter, Rec, ele recebia cerca de 150 mil no Atlético Goianiense. Já deu declarações no ano passado que quer sair de Goiânia. E eu já disse que ele gosta do Grêmio. Tem uma proposta. Sempre gostou do Grêmio. Tem uma proposta do Vila Nova, que ainda é muito baixa, de cerca de 50 mil por mês, mas o Walter já disse ao seu representante que aceita reduzir o salário. Mas o presidente nega o nome do Walter, diz que não é Quem é o esse. presidente? O presidente Romildo. Perguntaram para ele depois sobre o Walter? Eu questionei a ele rejeitou essa possibilidade, disse que não é esse. O presidente Mas disse isso? o presidente disse isso, mas um integrante... Presidente, passa a pensar então, presidente. Se o senhor não tinha pensado, a sugestão do Aquino é perfeita. O Walter é craque. A sugestão não foi minha. Eu que deduzi em função do que ele falou. Ele falou em Então centroavante. passa a ser uma sugestão. Não, a partir de agora a sugestão é tua. Sim, eu tinha dado lá atrás, não foi. Foi a leitura do que sobre a conversa dele. Mais do que isso, eu falei com outra pessoa do Conselho de Administração do Grêmio aqui durante Enchendo o programa. o saco dos caras. Enchendo o saco dos caras, estão de férias, aproveitando. E ele me disse o seguinte, o nome ainda não foi citado, mas... E colocou 3 pontinhos. Dando a entender, olha, daqui a Tem pouco chance. pode ser... Pode ser os dois, né? Porque ele falou... porque é 1 ou 2 que vão mas ele disse que chegar, tem 1 mais 2. Lembra? Tem o Jael encaminhado e vem mais 1 ou 2 jogadores. Ou 2 para recuperação, Walter quer e dizer, Adriano. no caso seria... Outro é o Adriano. O Renato que é o Adriano. Não, o Adriano ele descartou. O Adriano vai recuperar lá no Mas o que eu Flamengo. entendi é o seguinte, seria o Jael que tá por acertar. E mais 2. Mas de repente, se não acerta com o Jael, traz o Walter e mais 2. O Adriano só tem uma pessoa para recuperar o Adriano. É o Renato. No Flamengo, o Carpegiani não vai recuperar o Adriano. Não, mas ele vai para lá para se recuperar psicologicamente, não é para jogar no Flamengo. Mas se ele vai viesse... pra receber Vai uma jogar grana, no Boa Vista, lá briga fazer gol contra o Inter. Mas olha aqui, ó, o Adriano, se tivesse 29 anos, e isso ele tinha,
quando o Dunga quis trazer para o Internacional, 6 a menos, em 2013, tinha 31 ali. Com 31, interna, toma aqueles remedinhos para parar de beber, nunca mais bebe uma gota de álcool e mete o Paulo Paixão nele, está resolvido. O Hélio Carraveta, o Paulo Paixão, sabe qual é a sacanagem que fazem com o Hélio Carraveta, né? Sacanagem guris, não, né? Os guris que saem na noite, eles olham para uma menina que está fora de forma e dizem o seguinte: entrega para o Hélio Carraveta que em 15 dias está em forma. Em 15 dias está... Olha só o preconceito, né? Hoje em dia não tem mais isso, os caras estão... Bom, tem menina aí que se diz fora de forma fazendo comercial de lingerie. Tudo é uma questão de... Alguns também não gostam muito da fruta. Bom, já voltamos. De volta e recebendo via Twitter o que diz aqui o Vitor Saideles. A decisão judicial está errada. O Estatuto do Torcedor que proíbe o uso de sinalizadores ou afins é para competições profissionais. O futebol feminino ainda é amador. A lei é muito clara. Comeu mosca o magistrado, diz o Vitor Saideles. Mas uma coisa é a seguinte, ó. O futebol feminino é uma definição da Conmebol e da CBF. A equipe que não tiver o futebol feminino não pode participar das competições. Mas então o futebol feminino é amador ou é profissional? Mas ele é obrigatório. Como é que é? Repita, por favor, Thiago. Fale mais forte. Como é que tu interpreta isso aí, Amarante? Ele é obrigatório. Foi instituído, é um campeonato, é uma competição oficial da Federação Gaúcha de Futebol. E é oficial da CBF também. A questão de ser amador ou profissional depende de... Para ser amador não pode ser remunerado. E sendo profissional é remunerado. O Inter está contratando jogadoras e até técnica do Grêmio. Há uma discussão, vai ter uma discussão, por isso que eu te disse, que essa liminar vai ser discutida. Não é de aplicação imediata. Já voltamos. 8 horas 15 minutos, 30 segundos. Boa noite, REC. Como sempre na audiência, hoje mais triste pelo falecimento do nosso querido Irani Teixeira, meu amigo, pô. Deus conforte a família, um abraço. Ricardo Ramos de Gravataí, com 59 anos. Se eu for com a mesma idade, só tenho mais 5 para incomodar. Não, mas que vai com Deus aí. Grande Irani Teixeira, iria treinar o Brasil de Farroupilha. E o cara que levou ele na ambulância ontem, estava ouvindo a Rádio Grenal, hoje mandou uma mensagem também. Qual é o problema? Foi coração? Foi. Deu fulminante. Já que tu falasse Mas que ele foi falando no caminho ainda. Diga... Já que tu falasse em coisas ruins, né? O falecimento é ruim. Hoje faleceu também a mãe de um grande amigo nosso, o Paulo Olímpio, que é o presidente da Associação dos Servidores da Justiça. Ela faleceu hoje, vai ser enterrada amanhã. Eu quero dizer, dar um abraço, um sentimento muito forte, que a gente tem uma afinidade muito grande entre as entidades de servidores públicos e principalmente em relação ao Paulo Olímpio. Fica um abraço para ele. Eu fui guerrilheiro da notícia junto com o Paulo Olímpio, que é um baita de um debatedor, um cara muito inteligente, tem uma inteligência acima da média, uma figura admirável. E eu tenho uma frase a respeito de mãe, especialmente depois que eu perdi a minha. E o Adalberto Aquino tem a mãe velhinha e mais lúcida impossível, está mais lúcida do que ele. E tem que continuar cuidando dela. Não, sabe 91 anos, já está assistindo o programa. 91. Não, e a minha frase cabe bem pro exemplo do Aquino. Mãe, a gente gosta cada vez mais. Porque a gente acha que quanto mais ela fica, mais perto de morrer. Então a gente se apega mais. É um negócio impressionante. E vou dizer, e quando tu perde... Eu fui morar em São Leopoldo perdi a minha com mãe. 84 e sempre a saudade fica e diz assim... Quanto mais tempo ela durar, mais saudade. A gente perde, mas elas não morrem, porque elas sempre continuam na nossa memória. Estão sempre juntos. O legado da mãe é... Mas eu queria te fazer uma pergunta. O Internacional tem um jogador que deve ganhar um bom salário. E vai ser difícil de ele sair do Internacional. O Anderson? Paulão. Quem é melhor? É o Paulão ou o Moledo?
Tchê, essa pergunta ela é muito ingrata porque... Dá para responder daqui 2 minutos? Posso. Então vou falar da loja Interesporte, ou Intershop da rodoviária, antiga loja Interesporte. Produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Daqui a pouco, Amarante, que foi um grande zagueiro, fala sobre Moledo versus Paulão. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção, também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue agora. 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na rua Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ipicá. Porto Alegre tem agora Pampas Prime, um espaço aconchegante que reúne criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raças do Brasil. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja, climatizada com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas, antigo posto Figueroa. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite na rua Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse pedeapoio.com.br e faça sua compra online. Só produtos de primeira. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Ligue 3372-8008. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. Frigigold. Você pede e amanhã já estará aí na sua casa. 4003-4220. Você liga e o pessoal retorna a ligação, diga que estava assistindo Cadeira Cativa, que tem promoções especiais, tem o desconto Adalberto Aquino aqui. Quanto mais panelas você compra, mais você ganha desconto. E 2 anos de garantia. Confira mais detalhes no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220 para você ligar e receber essa magnífica panela, a melhor panela do mundo, Frigigold, aí na sua casa. Adalberto Aquino estava elogiando o Eugênio Paes Amorim, promotor, que foi um baita jogador das participando categorias de do baixo. dia do programa. Ele se balaqueia com um gol de falta que ele fez quando jogava com a camisa do Internacional e me mandou o vídeo. Eu quero outros vídeos, não adianta, não posso ficar naquele ali só. Não, tem que ter o DVD completo, né? Só os melhores momentos. Zagueirão? Não, era meio campista, né? Meio campo. Mas ele tem boas ideias sobre futebol. Tem. Eu vi ele participando do programa outro Obrigado dia pela aqui. audiência qualificada. Não. Olha Não, aqui, mas o que eu estava comentando aqui, quando a conversa é boa, flui, o cara fala de futebol, tu fica na audiência. Olha que o Nogueira de São Leopoldo é engraçadinho, fazendo jogo de palavra comigo essa hora da noite. Eu já nem raciocino mais essa hora. Rec, concordo com você. Sem meias palavras. No Rio Grande do Sul, quem não é colorado é gremista. Eu sou gremista e você. Que bom que você ainda tem essa dúvida. Tá aí, todo de azul aí. De cima a baixo aqui. Eu prefiro a frase de Cid Pinheiro Cabral. Eu sempre confiei na inteligência dos meus leitores, telespectadores e ouvintes. Moledo ou Paulão, Amarante? Moledo, quando ele saiu do Inter pela primeira vez. Depois disso, Paulão. Mas Moledo Lá 2010. 2010. Moledo 2010. Quer dizer que tu é viúva do Paulão, é isso? A minha pergunta, Não sou viúva do Paulão. Não. A minha pergunta não se dirige nesse sentido. Se dirige no sentido de eu ter o Paulão
Eu tenho o contrato em vigor do Paulão, eu tenho que pagar o Paulão. Por que eu vou buscar o Moledo? Tá, essa pergunta é maravilhosa, não a do REC. É. Tá, eu fico com o Paulão. Lógico, Eu fico com o Paulão porque eu já tenho um compromisso financeiro com esse jogador. Não tenho como desfazer. Vou buscar um outro jogador que eu tenho uma interrogação, então eu fico com aquilo que eu tenho. Se é bom, se é ruim, eu estou pagando. Então eu tenho que aproveitar. Sim, mas aí o Inter vai se livrar de um salário de 300, se conseguir se livrar do Paulão, e imagino que vai pagar menos pelo Moledo. Mas mas e se ele não se livrar do salário? Se continuar com os dois. Não, só ficar com os dois não dá, Rec. Porque aí o Inter tem que olhar financeiramente como se comporta o clube. Vamos ampliar a pergunta do Aquino, só para complicar um pouquinho. Adalberto Aquino, se for convidado a vice de futebol do Grêmio, aceita ou não? Responda daqui a pouco. O Thales, Paulão, Hernando ou Moledo? Tu tens 2 para ficar. Escolhe 2. Thales, eu fico. Hernando, Paulão e Moledo. Paulão. Thales e Paulão. Adalberto Aquino. O programa está terminando, a resposta vai vir na semana que vem. Vai ser convidado. Segunda-feira. Eu já falei ontem aqui e hoje de novo. Adalberto Aquino e Ayrton Russo são conhecedores. Eu acho que o presidente tem uma filosofia, tu entende? Talvez não seja necessário uma pessoa que seja tão palpiteiro, que tenha opiniões. De repente ele vai ter uma pessoa que pode ser mais um administrador. Presidente, Deus o ilumine. Amanhã, 13h, tem o preliminar, a imagem do futebol. Até lá.